Hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBT e para marcar a data, a Globo News lançou a campanha Somos Todos os Gêneros. A ideia é estimular a conscientização sobre a questão da livre expressão de gênero no Brasil. Você pode participar, você deve participar. É só postar alguma frase com a hashtag Somos Todos os Gêneros. Além de todas as comemorações pelo mundo, a data também serve para reflexão. Isso porque, apesar dos avanços na inclusão e na diversidade, casos de violência contra pessoas de diversos gêneros e orientações sexuais ainda existem aqui no Brasil e no mundo. E tudo começa na aceitação da homossexualidade, o que envolve a sociedade, mas, antes de tudo, as famílias. E muitas vezes é preciso uma ajuda de fora para saber lidar com essas diferenças. Pensando nisso, a psicanalista e escritora Edith Modesto criou a primeira ONG brasileira para pais de filhos LGBT. Os cursos dela e os livros também ajudam jovens gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros a passar pelo processo de conhecimento. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a repórter Thaís Itac. Ela está com a escritora ao lado dela. Bom, Thaís, boa tarde para você. Boa tarde também para a escritora, para a Edith, que está aí com você. Eu queria que você me explicasse, ou ela explicasse para a gente, como é exatamente esse trabalho que ela faz com os pais que têm filhos LGBT. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde a todos. Olha, a doutora Edith Modesto, ela é psicanalista, é pesquisadora, tem 5 livros publicados sobre essa questão. E, conversando há pouco com ela, é um trabalho tão importante que, durante esses anos, foi se criando grupos virtuais por todo o Brasil, por todos os estados brasileiros, onde pais conversam com outros pais e também mães facilitadoras que fazem grupos de ajuda presenciais. Então, tem esses grupos em Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. É um trabalho importantíssimo que ela vai contar um pouquinho aqui pra gente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela participação aqui no programa. Assim, falando sobre a questão dos pais, né, dessa aceitação. Como é que é quando chegam os pais para conversar com você sobre essa questão? Como é que ele poderia receber a questão do filho, de ter uma outra orientação, uma questão de identidade de gênero? Nenhuma mãe, nenhum pai, Thaís, é preparado para ter filhos diferentes. Então, eles têm muita dificuldade. Geralmente, é a mãe que nos procura, né? E a gente começa pela mãe, dando as mãos para ela, para que ela caminhe nesse processo de aceitação difícil, né? A mãe é que vai ajudar o pai. E a gente aconselha a fazer uma parceria com o marido, porque juntos, né, como aliados, como parceiros, eles vão enfrentar o que eles consideram um problema, né, e vão acolher o filho, a filha, porque o amor sempre vence, né? A gente, no fim, hoje em dia, praticamente 100% dos casos terminam de uma maneira feliz, o que é maravilhoso, porque os jovens sofrem muito, né? Por isso o Dia do Orgulho LGBT, né? Porque eles são discriminados, eles são rejeitados pela família, discriminados na escola, sofrem bullying para todo lado. E realmente não é culpa dos pais, não é culpa das pessoas, mas é isso que a gente aprende, né? E o GPH, o nosso grupo, tenta ajudar os jovens no seu processo difícil de autoaceitação e tenta ajudar os pais no difícil processo de acolhimento de seus filhos. Doutora Edith, eu queria do público, das pessoas LGBT chegam aqui de cabeça baixa, com a autoestima lá embaixo, né? Sim. Como é que você consegue cuidar dessa pessoa quando chega aqui, né? Porque eles mesmos precisam se aceitar antes de tudo, né? Justamente eu digo para eles que eles têm que ter orgulho de quem são. E é muito estranho, né? Falar que a gente precisa ter orgulho de alguma coisa que a gente não escolheu e não fez nada para ser daquele jeito. Mas eu digo para eles, vocês têm que levantar a cabeça, olhar a pessoa nos olhos, né? Tem que ter orgulho de ser quem vocês são. Eu digo para os meninos brincando, para ser gay precisa ser muito macho, né? Porque eles chegam com a autoestima no chão, né?
alguns muito tímidos e outros muito revoltados, muito agressivos. E tem gente que fala, mas eles são agressivos. A pessoa joga o outro para a marginalidade, rejeita o outro, e o outro não pode ficar agressivo, né? E o outro fica tímido, depende da pessoa, depende do jovem, né? Cris, você tem uma pergunta? Desculpa se eu te interrompi. Não tem problema não, Thaís, não tem problema não. Tenho sim. A doutora Edith está me ouvindo? Sim, Cristiane, boa tarde. Boa tarde. Com muito prazer estou aqui falando com você. Imagina, a gente que tem que agradecer a presença da senhora aqui nesse dia tão importante. A minha pergunta é a seguinte, doutora Edith, quanto mais cedo a criança, o adolescente ou o jovem contar para a mãe, né? Pelo que a senhora disse, a mãe sempre é mais fácil de entender e a mãe passa e ajuda esse jovem a contar para o pai. Mas quanto mais cedo a senhora acha que é melhor? É muito melhor. Quanto mais cedo, melhor. Porque quando a gente fica sabendo mais tarde, como eu, que meu filho já tinha 20 anos, né? Eu me sinto muito culpada porque eu não percebi nada. Me sinto muito culpada porque eu tive dificuldade de aceitar meu filho, né? E quanto mais cedo a mãe vai começar a se preparar a fazer uma reinvenção interna para aceitar seus filhos. O amor sempre vence, viu, Cristiane? Isso eu garanto. Menor dúvida disso, doutora. Agora, a senhora disse que quando a senhora soube muito tarde. Agora eu vou perguntar, fazer uma pergunta não só para a psiquiatra mesmo, para a médica, mas para a mamãe que passou por isso. A senhora, quando recebeu essa notícia, foi um susto para a senhora? Assim, qual é o conselho que a senhora daria para pais que ficam sabendo agora? Quando eu soube, Cristiane, foi horrível. Foi horrível e eu não tinha ninguém para me ajudar. Nada. Nem a mídia, nem livros, nada naquela época, mais de 25 anos. Então, eu aconselho jovens e pais que estão me ouvindo e que estão com dificuldade, que procurem o GPH, que procurem a gente, porque nós trabalhamos com isso e ajudamos. O telefone é 11 30 31 2106. O site é www.gph.org.br. Nós acolhemos jovens e pais de braços abertos e temos tido, graças a Deus, né, muito bons resultados com o nosso trabalho. Muito obrigada pela pergunta. Acho que ela vai fazer mais uma. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação da senhora aqui com a gente na edição das 4. Muito obrigada por trazer os conselhos, não só como mãe, mas também como uma especialista. Thaís, eu agradeço muito a sua participação também. Obrigada, bom trabalho para você. Boa tarde para vocês duas.